Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Eu gostaria de aproveitar esse momento, primeiro, para cumprimentar o vereador Eloy e toda a comissão pelo trabalho. Aliás, vereador Paulo, me permite só um ganchinho. Claro, me perdoe, vereador Felipe, não agradecer a cedência do seu espaço. Passei reto, né? Não, me perdoe. Obrigado, vereador Paulo. Mas eu acredito que Vossa Excelência ocupou muito bem o espaço do vereador Felipe, apresentando aqui para nós, todos os vereadores, uma visão muito importante sobre o comparativo do plano existente com a proposta do novo plano. Então, meus parabéns, vereador Eloy. Eu gostaria aqui de dizer também aos nobres colegas que, infelizmente, hoje eu não poderei estar aqui presente nessa audiência pública, porque eu já tinha um compromisso marcado com aulas na UX do MBA e aí essa data, infelizmente, os meus colegas do PMDB eu sei que estarão me representando muito bem. Nós estivemos, eu e o vereador Edson, participando já de várias reuniões e sábado estivemos o dia todo participando, representando esta casa e todos os nobres colegas no Fórum Municipal de Educação, no terceiro, e na qual foi muito interessante o debate, a discussão, a análise e as resoluções dali trazidas. Gostaria de chamar a atenção que Caxias do Sul tinha o direito a 14 e 15 delegados e participantes e estávamos somente em 115. Então, muito se fala da preocupação da educação e quando se dá a possibilidade da participação popular, nós estávamos apenas em 115. Mas, de qualquer maneira, vereador Edson, o trabalho foi realmente de qualidade. E o interessante é que nós tivemos inicialmente a palestra do secretário de Educação, também vereador da cidade de Rio Grande, no qual ele fez uma apresentação muito importante, muito interessante, de que as discussões todas promovidas pelos fóruns municipais e depois será pelo fórum estadual, elas são muito importantes. No entanto, a colocação dele foi sobre o quanto o Brasil tem dinheiro e o quanto esse dinheiro não é revertido para o Estado e para os municípios para investimento em educação, onde 55% fica no governo federal, sendo que o governo federal tem uma pequena participação na educação básica. Pequena participação. E quem tem é o município e o Estado. E esse dinheiro que o próprio município e o Estado remetem ao governo federal, esses valores não retornam aos municípios. Acarretando o quê? Uma forte exigência por parte dos municípios do Brasil de cada vez mais aportarem recursos financeiros nas escolas municipais e o Estado nas suas escolas estaduais, sem a verdadeira contrapartida do governo federal. Então, aquilo que o nosso colega vereador Felipe Gremermaier, quando presidente aqui no ano passado e agora também com a presença do nosso colega Meneguzzi, quando começou aqui a discutir a questão do Pacto Federativo, de uma vez por todas, nós temos aqui, como vereadores e como cidadãos, cobrarmos, não do candidato a presidente da República, ou os candidatos, mas sim dos candidatos ao Senado e deputado federal, de que definitivamente esses candidatos, e não são os candidatos a deputado estadual, a deputado federal ao Senado, têm o compromisso de ir lá no Congresso Nacional, com coragem de fazerem uma reforma da questão do Pacto Federativo, mas que tocarem na questão daqueles valores para a educação que vão para o governo federal Permite e uma parte, vereador não Pérez. retornam. Por favor, vereador Edson. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência como presidente da Comissão de Educação pela sua fala e colocando as coisas na instância, né? Porque isso também é conceitual. Quando foi falado pelo representante da Undime, o presidente da Undime, que estava lá sobre esse investimento, até nós lembramos ele sobre a questão do Pacto Federativo. E falo que o senhor faz uma fala conceitual porque é importante que se diga que isso é uma esfera de discussão federal.
As lideranças podem fazer a cobrança, mas isso é uma discussão federal. E a educação, vereador Paulo Périco, infelizmente, é aquilo que a gente sempre fala, para os discursos a importância, na hora de algumas eleições. Porque ontem não, sábado, próximo passado, foi isso aí que nós sentimos. 115 pessoas presentes à terceira Conferência Municipal de Educação, que vai redefinir, vai discutir os planos municipais que vão ser encaminhados agora para o Executivo, e nós vamos ter que fazer essa discussão aqui na Câmara de Vereadores. 115 pessoas, das 450 possíveis, 115. Então, notadamente, não é só a classe política partidária que não se preocupa, infelizmente. 25% de participação. Então, eu acho que nós temos que dar, nós temos que dar devida importância para a educação. Sair do discurso, ir para a prática, inclusive nesta sua fala, no investimento. Se nós quisermos fazer mudança na educação, efetivamente, temos que aumentar percentilicamente, em todas as instâncias, o investimento na área da educação. Então, tem outros apartes, a gente poderia falar da forma que foi conduzido, e aqui fazer uma saudação muito especial à presidente do Conselho Municipal de Educação, a Márcia Carvalho, que conduziu muito bem todo esse processo, que ousadamente vou dizer que começou conosco lá em 2009, vereador. Inclusive a tabulação e a forma que foi feita toda a sistematização, inclusive dos itens que foram lá propostos. Então, na pessoa da Márcia, da Ana Margarida e do Hudson, saudar todos os participantes do fórum e da terceira conferência, inclusive a Vossa Excelência. Obrigado pela parte, parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, vereador Edson. Boa lembrança de quem comandou, estruturou esse fórum, da importância que ele teve para o nosso município. Por favor, vereador Felipe. Vereador Périco, eu quero me ater exclusivamente ao ponto do Pacto Federativo e o impacto que isso geraria na educação, consequentemente, e principalmente nos estados e municípios. Nós não tivemos, na era democrática, nenhuma pessoa que teve realmente a coragem de assumir a rediscussão do Pacto Federativo. Ninguém teve a coragem. Independentemente de quem foi presidente da República, que deveria ser o líder maior e propor isso com benefício ao país e não ao seu governo. E ninguém teve essa coragem até hoje. Então, a gente tem que ficar muito atento, sim, às candidaturas que se colocarão à disposição da população esse ano, dos deputados federais, dos senadores e dos candidatos a presidente da República, porque nesses tem que constar essa intenção de salvar os municípios e salvar os estados do país. Consequentemente, vai ter um impacto na educação que eu considero de um número absurdo. Então, ninguém teve essa coragem. Eu espero que seja um dos principais motes de campanha de vários candidatos, porque isso o Brasil precisa passar por e ter a coragem de fazer essas discussões. Não adianta viver de emendas parlamentares, emendas individuais, emendas coletivas, e o resultado não acontece, o resultado não existe, até porque muitas emendas vêm para os municípios e esses municípios não têm capacidade sequer de dar a contrapartida dessas emendas e acabam perdendo os recursos e a culpa acaba ficando com os prefeitos. Então, se nós não tivermos um chefe da nação que tenha a coragem de propor a rediscussão do Pacto Federativo, nada vai acontecer e até hoje nenhum teve a coragem de fazer isso. Correto, vereador Felipe. Essa é uma questão que ela ultrapassa o poder do Poder Legislativo Municipal e Estadual e ela vai para o âmbito federal. E como Vossa Excelência colocou, nenhum governo até hoje teve essa coragem. É muito bom receber os recursos dos municípios e dos estados e ficar com 55% da verba de educação retido no governo federal. E os dados foram interessantes e eu e o vereador Edson, com certeza, traremos esses dados daquela palestra com números aqui para Vossas Excelências, onde a preocupação de investimento para crianças de pré-escola é 0,80 do custo de um estudante no Brasil. Isto é, a base da nossa população é o menor investimento em educação. E ninguém teve a coragem de tomar essa decisão. Então, o que nós temos que cobrar em relação a isso? E só o ano passado conseguiram levar 1,2. Mas aí tiraram de quem? Do EJA, daquele trabalhador que não teve a condição de estudar quando tinha idade. De lei, presidente. E aí, quando ele vai para a educação no ensino supletivo, ensino supletivo, menos investimentos.
Só para finalizar, em outra oportunidade nós estaremos trazendo aqui também pela Comissão da Educação a nossa visita que nós fizemos, o vereador Edson e o vereador Kiko, pela Comissão de Educação lá no Monte Carmelo, a situação no Monte Carmelo, e também eu quero levantar a questão do assalto à Escola Estadual José Generoso, e que quando temos um povo que assalta uma escola, realmente a solução fica muito difícil para a nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Declaração de líder da bancada do PC.